estamos aqui. Gravar. Estamos aqui na MF Embaixador Raul Fernandes para ver um pouco da mostra cultural que vai acontecer amanhã no sábado, dia 9 de novembro. Vem comigo para conhecer. Vamos lá. Primeiro entrevistar aqui o professor Zé Luiz. Ele está fazendo um projeto sobre confira sua pressão arterial e índice de massa corporal, que nada mais é do que a pressão e o IMC. Vamos entrevistar aqui um pouquinho. Professor, por que o senhor teve a ideia de fazer esse projeto? Boa tarde. Dentro dos PCMs existe a situação de você capacitar os alunos para o controle de sua saúde, né? A gente sabe que uma das situações que afeta diretamente a saúde dos alunos é a alta incidência de sobrepeso na adolescência. Claro. Então a gente fez um trabalho de pesquisa e controle. E hoje nós vamos amanhã nós vamos estar mostrando para os pais e visitantes a importância desse controle, tanto na infância quanto na vida adulta. É na infância que você vai adquirindo bons hábitos e controle para você ter uma vida adulta saudável. E como é que você vai fazer para os pais, os alunos, eles saberem seu IMC, sua pressão arterial? Então, a gente realizou um trabalho com os alunos, onde eles fizeram pesquisa nas suas próprias residências. Sim. A gente passou uma ficha de anamnésia referente a controle de peso e pressão arterial. Sim. E aquilo foi uma pesquisa para fazer em casa. Sim. E aí, na mostra cultural, eles vão ver o resultado na prática. Né? Eles sabem fazer a medida de peso e altura, os cálculos para achar o índice de massa corporal e também vão verificar, mensurar a pressão arterial das pessoas que eles usam. Sim, Então, bem prático. Obrigado. Muito bom seu projeto. Obrigado. Tá bom. Vamos aqui agora na sala de português, onde nós podemos ver aqui, ó, em cada sala o que vai ter de exposição. Contos africanos, aqui com a professora Márcia, Noeli, Vanessa e José. Acústico e parábolas, com a quinta série, no caso a C e D, da professora Noeli. Gêneros textuais, literário, que é o que vai ter aqui, divulgação científica, instrucional, com as quinta, sétima e oitava série com a professora Glória. E poesia, da sétima série C e D, com o professor Ismael, da qual eu faço parte. Vamos entrar aqui um pouquinho para conhecer o projeto de... Vamos primeiramente aqui no projeto de português. O que a gente pode ver aqui, ó? Aqui nós temos caricaturas de alguns dos maiores nomes da literatura brasileira. Podemos observar aqui João Cabral de Melo Neto, Cecília Meirelles, uma biografia do Oswald de Andrade, contendo nascimento, falecimento, estética modernista, que é uma coisa muito interessante, e uma obra notada, uma obra muito notada dele. Poemas também aqui, por exemplo, Eu de Português, que é um poema famoso, que foi publicado no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, e José de Carlos Drummond de Andrade. Esse aqui é uma foto de Carlos Drummond de Andrade, sabe? O poema José não foi publicado neste livro, mas sim na antologia poética que foi montada pelo próprio Carlos Drummond de Andrade em 1962. Também nessa mesa aqui a gente pode perceber projetos de ciência, que é o que diz lá fora. Aqui, poemas da revista Ciência Hoje, trabalhos com massa de trigo, de célula animal, leucócito, hemácia, neurônio, tudo relativo à ciência. Uma coisa muito interessante também, que a gente pode notar aqui, ó, trabalhos referentes a Isaac Newton, esse disco de Newton, né? Quando você gira o disco, a frequência de todas as cores elas se combinam e formam uma cor só, que é o branco. O Anderson aqui, ó, vira ali o Anderson, por favor, ele está demonstrando aqui pra gente. O que você achou desse disco, Anderson? Fala pra lá, por favor. É meio doido, mas muito criativo e muito diferente quando as cores se juntam. Você achou bonito? Achei. Achou bonito, né? Legal. A gente pode também perceber aqui, ó, a câmera escura, que é o princípio da câmera fotográfica. Quando você, por exemplo, aponte para lá para a câmera, por favor, Anderson. Aqui, quando você aponta aqui a lente de aumento, tá vendo? E olha com um papel celofane, tipo celofane, eu acho que é celofane. Quando você faz, por exemplo, alguma coisa, uma borboleta, por exemplo, quem está lá vê como se fosse uma foto. É um princípio da câmera fotográfica. Aqui desse lado podemos também notar alguns projetos sobre o corpo humano. O corpo humano no geral, podemos aqui, ó,
alguns órgãos do corpo humano, um bebê já formado. Aqui o DNA, que é a célula da vida, toda célula do corpo tem DNA, inclusive esse cartaz é meu, eu que fiz. Também nós podemos notar aqui, ó, algumas definições de células. Inclusive essas definições elas foram feitas em primeira pessoa, ou seja, o aluno se colocou como uma célula e contou como é vamos dizer assim, a rotina dessa célula no corpo. Vamos lá. Adriano, pode gravar um vídeo aqui rapidinho? Só pra mostrar o meu também? Peraí. Depois eu vou passar na sala da Silene. Tá gravando já? É. Aqui a gente está vendo aqui um projeto de filosofia que o professor Marcelo ele fez sobre o que é o Facebook, como as pessoas utilizam esse novo meio de tecnologia pós-massivo. As pessoas, né, elas se integram nesse meio. Então vamos perguntar para ele aqui qual é o objetivo da sua pesquisa. Professor, qual é o objetivo da sua pesquisa? Por que o senhor resolveu fazer algo sobre o Facebook? Então, o objetivo da pesquisa é muito simples, porque as pessoas ficam muito no Facebook. Sim. As pessoas ficam muito na internet, as pessoas ficam muito na televisão. Sim. Então essas novas tecnologias elas têm ocupado um tempo enorme da vida das pessoas, né? E eu acho que a escola tem que ser um espaço para pensar essas novas tecnologias. Sim. Inclusive mudar a relação de uso dessas novas tecnologias, né? Não pode ser um espaço simplesmente de adaptação, né? E muitas vezes a gente tem uma série de conflitos nas escolas que está relacionado a celulares, está relacionado a distrações, a sala de aula. Então a gente tem que refletir sobre até que ponto as tecnologias nos ajudam, até que ponto elas nos atrapalham. Então o objetivo do trabalho, na verdade, foi a gente pensar, até o nome do trabalho é As Correntes dos Tempos Virtuais, porque muitas vezes a gente fica preso mesmo, né? No sentido de tempo, né? No sentido de perder tempo, num certo sentido, né? Gastar tempo nas nossas vidas, num certo sentido. Então, às vezes, essas correntes invisíveis, né? Fazem com que a gente fique horas na internet, né? Sim. E o trabalho, na verdade, ele teve dois momentos. Sim. Né? Ele teve o primeiro momento que a gente discutiu em sala de aula, né? A questão da internet, os conceitos da internet, a questão da linguagem da internet. E teve um segundo momento que a gente fez uma pesquisa com os próprios alunos, né? São montou gráficos, né? Montei gráficos que demonstram aí os resultados da relação dos alunos com a internet, né? Sim. Então você tem desde se os pais controlam os alunos, quanto tempo eles ficam na internet, né? Sim. Então no decorrer do trabalho a gente tem aí uma série de gráficos que vão discutir como os alunos lidam com a internet no cotidiano. Claro. E por último, a última parte do trabalho é eles produzirem um desenho que represente criticamente a relação deles com a internet. Então tem uma série de desenhos aí, né? Você pode pensar esse aqui, né? Esse aqui é muito comum. Esse aqui na sala de aula, o professor dando aula e o aluno mexendo, né? Pensando lá no celular, na internet. Então isso acontece muito, né? Então os próprios desenhos também têm um sentido meio metafórico, né? Você pega esse aqui, a ideia do monstro, né? A ideia do monstro que engole o tempo, né? Então a ideia, vários desenhos estão com essa relação do tempo, né? Que é um tempo que a gente fica, né? Bastante tempo na internet, etc. Né? Então amanhã aí eu espero que os pais, os alunos, os próprios professores vejam o desenho e a gente começa a refletir um pouco mais sobre a internet, beleza? Sim. Só uma pergunta, o que o senhor acha sobre a internet? Ela é um meio de comunicação, ela é bom ou ela é ruim? Então, assim, eu acho que ela é um meio de comunicação fantástico, né? Sim. Justamente por ser fantástico é que ela, né, atrai tanto os jovens, né? Só que a internet também tem uma coisa que talvez a minha geração e a geração dos professores, dos pais, não tenha lidado, que as coisas elas estão prontas, né? Por isso que elas agradam tanto, né? Elas são todas prontas, né? Às vezes o exercício de imaginação, né, que é o exercício muitas vezes que a gente tinha na nossa idade, que era brincar, que era produzir coisas, ele vai se perdendo, né? Então a própria questão da memória, né? Você não precisa mais lembrar coisas, está tudo lá, você vai buscar as fotos lá, né? As fotos na minha época eram fotos que você tinha que revelar, então elas tinham um significado também, né? Hoje simplesmente você põe uma foto, não gostou, deleta, né? Então o Facebook de certa forma é fantástico, a internet é fantástica, as redes sociais são fantásticas, porque permite encontros, muitas vezes, que você não teria normalmente. No entanto, ela também tem o contrário disso, né? Ela vicia, né? Existe
várias pesquisas que mostram que muitas vezes a internet faz mal nesse sentido. Ela pode ser um vício como qualquer outro, né? Então eu acho que tem esses dois lados que a gente tem que saber, vamos dizer assim, equilibrar, beleza? Sim. Só mais uma colocação minha que eu queria fazer. Diga. Assim, vendo o surgimento da democracia na Grécia, né? Certo. Na Grécia. Nós podemos comparar hoje a cyberdemocracia do mundo virtual, no caso, com a democracia do mundo real? Como a gente pode fazer essa comparação? Então, É assim, possível? você está falando com relação à internet, que ela Isso. permitiu uma democracia. Isso. Eu acho assim, né? Primeiro a gente tem que pensar que a democracia do mundo grego é uma democracia para poucos, né? É uma democracia que era simplesmente aristocracia, uma parte da população era escrava de guerra, somente os homens participavam da política, os homens maiores de 21 anos, os homens gregos, os estrangeiros não, né? Então esse conceito de democracia de hoje é diferente dessa ideia de democracia. Nosso conceito de democracia hoje é o conceito de democracia moderno, né? Agora sim, se você for pensar, nós podemos pensar que a internet ela possibilita a democracia. Digamos que a comunicação é um elemento da democracia, não é todo, né? O direito de você se comunicar, o direito de você se informar, de várias formas, é um elemento da democracia, não dá para dizer que não, né? Antes da internet você tinha simplesmente, é o que a gente tem na televisão, né? 3, 4 canais de televisão que monopolizam todo o conteúdo de produção, certo? Hoje na internet você tem possibilidade de procurar outras coisas, né? Isso de fato incomoda porque você vê até as empresas, os governos querendo restringir isso, né? Então você não pode mais produzir conteúdo. Você pega o YouTube, por exemplo. O YouTube é muito legal, você produz um vídeo e põe lá. Uma pessoa comum, de repente seu vídeo é visto por milhares de pessoas. Então nesse sentido do encontro, esse sentido de ver as coisas, tem um elemento democratizador, tá? Só que a gente não pode ter uma ilusão também que isso por si só vai produzir a democracia. A democracia é muito mais complexo que isso, né? É uma série de direitos, é uma série também de deveres, né? que se realizam da perspectiva social, da perspectiva civil, etc. Não adianta você ter internet em casa e você não ter um hospital, você não poder fazer uma manifestação porque você pode apanhar na rua, né? Então a democracia, digamos que é uma parte desse elemento, não é a totalidade, não é tudo. Beleza? Sim, entendi. Então aqui esse foi o projeto do professor Marcelo. O senhor quer fazer mais alguma colocação, professor? Não, é isso aí. É isso? Valeu. Então obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Fala cada cartaz, explica. Não, acho que é muito. Acho que assim, eu acho que a ideia é dar uma passada. Tem alguns cartazes que são muito legais. Deixa eu mostrar esse aqui até. Cadê o professor Ismael? Ele correu? Esse aqui, ó. Só pegar aqui, eu não peguei todos. O senhor viu, professor?